Olá, sejam bem-vindos a mais uma Esquina da Cultura, comigo Marta Corrêa. Toda terça-feira nós nos encontramos aqui, nesta esquina onde tudo acontece. Todas as manifestações culturais passam por aqui. Estaciona, vem aqui, vem acompanhar as nossas programações da bcctelevision.com.br. Sejam bem-vindos, bom dia, boa tarde, boa noite, afinal estamos para o mundo. Então, você que está por aí pelo Japão pode estar com a gente, né? Matando um pouco a saudade do Brasil também. E hoje nós temos uma pauta bem bacana. Temos aqui um ator, diretor e, claro, para falar sobre teatro, nessa linguagem que eu gosto tanto e que o pessoal do teatro está muito aqui presente no Esquina da Cultura. Aproveito para agradecer todos esses artistas maravilhosos do teatro que, graças a Deus, está voltando presencialmente. E eu estou aqui hoje com o Luiz André Cherubini. Luiz, seja bem-vindo à Esquina da Cultura. Obrigado, Marta. É um prazer estar aqui. Nós é que agradecemos e te recebemos com toda a honra e todo prazer, viu? Muito obrigado. Antes de a gente falar sobre os 35 anos do grupo Sobrevento, né, da qual você faz parte, e também do espetáculo Pérsia, que a gente já vai falar sobre isso, eu queria que você contasse para os nossos internautas como você se tornou um ator, como foi esse chamado para você, se você já vem de família de atores, de artistas, ou não, se isso foi um chamado seu mesmo, como foi que aconteceu? Olha, na minha família sempre houve muito amor pela arte, então os meus pais frequentavam muito teatro, e eu, quando era garoto, eu me encantei pela dramaturgia, pelo teatro contemporâneo, e aí é uma arte que vai te absorvendo, ela vai te seduzindo, e chega um momento em que você já está perdido dentro dela, não tem mais como sair. E é muito gratificante, porque as pessoas dizem assim, é a pior profissão do mundo, mas também é a melhor profissão do mundo, né? Porque ela é muito generosa. E o teatro, eu acho que o teatro salva, sabe? O teatro me salvou quando você se sente assim perdido, quando você sente que não se encaixa, quando você sente que alguma coisa, você não encontra o teu espaço, o teatro te dá a mão. E é muito bonito ver isso. Uma vez nós reunimos muitos artistas num processo de criação e nós percebemos que ali todos, de alguma maneira, eram um pouco desajustados e, de alguma maneira, o teatro deu a mão. Você, Marta, é música. Você sabe o quanto a música, o quanto a arte chama a gente, como ela chama a gente e o quanto ela nos preenche, dá um sentido à vida da gente. Nos salva, né? Nos salva. A gente teve muito essa prova com a pandemia, que a arte nos salvou. Né? Sim. A ciência e a arte, eu acho que são as duas coisas que sempre nos salvam. Eu não tenho dúvida nenhuma, não tenho dúvida nenhuma. Eu acho que a arte, ela lembra a humanidade que existe em nós. E ela serve também para promover a crítica, a discussão. Não existe... O teatro mesmo, o teatro é dialético, o teatro é um diálogo. Você não tem um personagem que um personagem é uma coisa em contraponto a uma outra. E aí surge uma ideia, né? Pelo encontro, pelo embate de ideias. E o teatro, eu acho que tem essa riqueza. E também, né, é um grande formador de opinião também, né? Não tenho dúvida. Através do teatro a gente consegue também fazer com que as pessoas reflitam, saiam dali daquele espetáculo refletindo e também formando opinião, né? Sim. É fantástico. E você tem uma formação acadêmica em arte? Você se formou por onde? Sim, eu me formei pela Universidade do Rio de Janeiro, a Unirio, me formei em artes cênicas, em direção teatral. Antes eu me formei em jornalismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Foram cursos que eu fui fazendo simultaneamente, porque os campi eram próximos. Okay. E antes disso, mas eu já estava metido com o teatro desde os 12 anos de idade, né? Em cursos como o Teatro Tablado, da Maria Clara Machado, no Rio de Janeiro, de onde eu venho. E depois com cursos
cursos com atores que eu admirava muito, como Luiz de Lima, que era um ator português, radicado no Brasil por muitos anos, e muitos cursos, né? Eu acho que o teatro é uma formação que você vai montando como um quebra-cabeças de várias paixões que você vai tendo. É exatamente isso. Eu já tive a oportunidade de fazer alguns cursos de teatro, então é exatamente isso. A gente vai fazendo aqui, fazendo ali, né? E vai construindo todo o ator que existe, que a gente se propõe a ser, né? Claro. É muito legal. E você também faz parte do Grupo Sobrevento, que é um grupo que existe há 35 anos. É verdade. Você é um dos fundadores? Eu sou um dos fundadores do Grupo Sobrevento. O Grupo Sobrevento foi fundado no Rio de Janeiro, mas eu acho que cerca de 10 anos, com 10 anos de carreira, já com uma carreira bem estabelecida, acabou se mudando para São Paulo. Não foi uma mudança proposital. Quando a gente percebeu, a gente já estava em São Paulo. E aí encontrou um campo também muito bonito e muito rico para desenvolver a arte da gente. A gente, ao longo desses 35 anos, já se apresentou em 20 países, já esteve em 40 cidades da Espanha, em 200 cidades do Brasil. Então, e é um grupo que nós fizemos um balanço antes da pandemia e nós chegamos à conclusão, fazendo contas, nós chegamos à conclusão de que nós tínhamos nos apresentado uma média de 120 vezes por ano, 119 vezes por ano, ao longo de 35 anos. O que significa que um dia em cada 3 da vida da gente nos últimos 35 anos foi vivido em cima de um palco. É muita coisa, né? Isso é maravilhoso, né? Incrível. Eu acho que é o sonho de muitos atores, ou do artista em si, né? Músicos, cantores, de estar no palco. Eu brinco, eu tenho vontade de estar no palco 24 horas. Pois é. Porque é mágico. É né? mágico. A gente, só quem trabalha com isso, né, Luiz, sabe o quanto isso é mágico e é uma coisa, uma energia que a gente até nem consegue explicar muito. Marta. Ela acontece, os deuses do teatro parece que vêm ali e te ajudam. A gente pensa que é só uma vaidade assim, do ator, a ideia de que o teatro é sagrado. Mas o teatro é sagrado. Ele é sagrado por muitas coisas. Você não conhece nenhum ator que diga assim, hoje eu não estou me sentindo muito bem, não vou fazer o espetáculo. Isso não é completamente inadmissível. Não existe. Não existe ator desse jeito. Então, a gente tem um compromisso com alguma coisa que é maior do que a gente, que é o teatro. Ele é maior do que nós. Então, o sujeito está passando mal, o ator ele vai fazer, não existe dor de cabeça que me tire de um palco. Não existe isso, né? E nós mesmo, artistas, não admitimos um artista que se comporte dessa maneira. Mas, mais do que isso, assim, você vê também, o espectador também não permite que o fotógrafo suba ao palco e tire uma foto muito bonita, que é assim, os atores todos no palco e aquele público na frente. Essa foto não pode ser tirada. Então você não permite durante um espetáculo que alguém que não seja um ator suba aquele palco. Então o próprio espectador tem aquilo como sagrado, não é mesmo? É verdade. Eu acho que isso é uma amostra disso, né? Com certeza. E os atores também podem estar com o que for, a dor de cabeça que for tal. Sim. Quando sobe no palco, aquilo desaparece. Não tem dúvida, não tem dúvida. Pelo menos enquanto ele está em Sim. desaparece. Sim. É inacreditável. Isso já aconteceu algumas vezes comigo nos meus shows por aí. E é inacreditável como desaparece, mas é como se você não tivesse nada. Não tem jeito, isso é uma coisa, porque isso é sagrado para nós. E eu vejo isso também para o público, quer dizer, o público te dá permissão para subir naquelas tábuas. Não é todo mundo que pode pisar naquelas tábuas. O público mesmo, ele não sobe ali, né? Então aquilo ali é um espaço reservado para aquele encontro. Então é um acordo que se faz entre o espectador e o ator. E o teatro é sempre mesmo um encontro. Ele sempre vai se dar como uma cocriação, sabe? Um acontecimento que acontece, que se dá dentro do espectador. É como a poesia, né? Você vê a poesia e você diz assim, mas a poesia não é o que é. A poesia é o que eu leio, o que eu interpreto. Exatamente. E se eu olhar para aquilo como umas palavrinhas, umas letrinhas pretas num papel branco, é só o que vai ser. Exatamente. E a poesia não vai se dar, né? No teatro a mesma coisa.
Exatamente, Luiz. Né? Bela definição. E vocês são quantos no grupo? Vocês têm as pessoas fixas? Vocês também convidam atores de outros grupos para participarem do Sobrevento? Como funciona o grupo? Os processos de criação dos nossos espetáculos é muito longo, então pelo menos um ano para criar um espetáculo. Mas, além desse processo de criação, existe a apresentação dos espetáculos de repertório, que é o que nos mantém unidos. Então, hoje a gente tem 20 espetáculos em repertório. Nós poderemos apresentar 20 peças diferentes em 20 dias consecutivos. Maravilha. Então, isso é que mantém o grupo unido. Nós seríamos, assim, neste momento nós somos, acho que 8 ou 9 pessoas que estão diariamente no teatro da gente. Nós temos um teatro que é o Espaço Sobrevento. Temos uma sede. Onde fica? Que fica no Belenzinho. É uma sede própria, né? Então, um espaço que é um galpão de 400 metros quadrados, onde nós estamos 8 pessoas, digamos, diariamente lá. Mas, além dessas 8 pessoas, existem os elencos dos vários espetáculos, que também estão sempre juntos, junto a nós, e os artistas que não são propriamente, que não estão diariamente, mas, por exemplo, o iluminador, é o mesmo iluminador há 30 anos. Okay. Então, o nosso figurinista é um estilista muito importante, chamado João Pimenta, e que trabalha conosco há 10 anos. Então, ele é do grupo, não é do grupo, ele vai fazer o figurino dos próximos espetáculos, então ele é do grupo, né? Sim. Mas ele cumpre uma função no grupo, que é o figurino, ser figurinista. E é um co-criador, né? Então ele está junto nos ensaios, então é difícil dizer se nós somos 10 ou se nós somos 80. Realmente, né? Porque a gente estala o dedo e os 80 estão lá. Que maravilha. É muito lindo. Parabéns por um grupo há tanto tempo assim unido e trazendo espetáculos sensacionais pra gente, né? Parabéns pelo aniversário aí de vocês. Que é esse ano, né? Agora em 22. Este ano é uma conquista, sim, porque uma carreira longa, assim, um grupo tão longevo, são raríssimos os grupos assim de teatro que conseguem se manter unidos tanto tempo. E unidos e ativos, ininterruptamente ativos, né? Então, mesmo durante a pandemia, nós fizemos espetáculos online, transmitidos ao vivo, fizemos oficinas, e para vários países, né? Então, isso também nos permitiu fazer oficinas no Irã, na Índia, no Chile, na Alemanha, na Itália, e a gente vai participando virtualmente, né? Depois com isso que a gente descobriu durante a pandemia. Esse formato veio aí durante a pandemia, né? Houve um estranhamento muito grande, né? Sim. Ninguém sabia se aquilo era teatro, se era visual, enfim. Você, com o seu grupo, você acha que esse formato veio para somar? Claro que não é a linguagem de teatro, não vai substituir nunca a atmosfera do teatro, né? Mas esse formato também é mais uma ferramenta para os atores levar esses espetáculos para o mundo todo? Você acha que isso vai permanecer? Eu acho que ele vai permanecer, eu acho que veio para somar, mas não é teatro. O teatro se dá em outro espaço. A gente fazendo agora os espetáculos presencialmente, nós vemos isso. O teatro é um encontro, o teatro é uma celebração. Então, quando você ri junto a outras pessoas, quando você se emociona, quando você chora junto com outras pessoas por aquilo que está se dando ali, aquilo é um ato coletivo que é muito importante. Você se identifica com as pessoas que estão ao seu lado. E eu acho que o nosso lado humano, né? Porque, através de uma tela você pode até mostrar algumas coisas, mas esse contato do toque, do físico, das lágrimas, enfim. Isso. E o nosso lado gregário também, sabe? O nosso lado de querer estar junto a outras pessoas. Sociais. Né? Exato. A gente fazendo, por exemplo, a gente faz teatro para bebês. E quando você recebe famílias com os seus bebês no colo, que nunca saíram para ver um teatro, e bebês que não se encontram em outro lugar a não ser num hospital, porque onde é que bebês convivem com outros bebês? E de repente você tem a celebração de um teatro para bebês, onde existe um estacionamento de 30 carrinhos de bebês. É muito lindo. Gente, isso é maravilhoso, é lindo, isso que vocês fazem. É emocionante. De chorar, né, de emoção, porque deve ser muito bom, né?
Esse espetáculo para os bebês vocês fazem sempre, também está no repertório? Está no repertório, nós temos 3 espetáculos diferentes de teatro para bebês e nós já nos apresentamos com esses espetáculos na França, em francês, na Galícia, em galego, em Barcelona, em catalão, já nos apresentamos na Eslováquia, em eslovaco. Então a gente tem se apresentado em vários idiomas, porque a gente acha que é importante tanto falar, porque eu acho que a gente não deve se privar de falar com os bebês. Eu, quando eu tive o meu bebê, no primeiro dia estava falando com ele, claro, né? E ele estava entendendo. Eu acho que o teatro é uma busca de comunicação. Então, tanto para adultos quanto para crianças, eu acho que isso se dá da mesma maneira. Então, por isso eu acho que a língua é muito importante e esse teatro realmente é mágico. O teatro é mágico. Magia, com certeza. E vocês, quando fazem essas viagens e esse espetáculo dos bebês, que vocês têm que falar em outro idioma, vocês chegam bem antes, né, no local onde vocês vão se apresentar, quer dizer, na cidade, no país, e vocês aprendem ali, naquele local, o idioma? Não, na verdade a gente estuda previamente. Tá. Então a gente passa um mês ou um pouco mais, eventualmente, estudando aquele texto, as 8 páginas do espetáculo de teatro para bebês para falar eslovaco. Okay. Então, quando a gente chega lá e a gente pede para diferentes eslovacos lerem para nós, para a gente entender os diferentes sotaques, as coisas assim, eu acho que a gente tem um ouvido também que a gente vai treinando, né? Vocês conseguem assimilar tudo isso em quanto tempo? Umas 8, um mês? Eu acho que um mês, mais ou menos. Um mês para a gente decorar o texto. Mas aí a gente não sabe falar aquela língua. A gente até estuda, a gente tem que estudar um pouquinho de gramática. Não dá para ficar só com as palavras. Entendo. A gente estuda um pouquinho da gramática e aí a gente fala aí. Mas aí quando acaba o espetáculo, primeiro que quando a gente começa a falar eslovaco, o público da Eslováquia já começa né? Porque são brasileiros falando eslovaco, né? Sensacional, né? E aí, mas quando acaba, eles vêm falar em eslovaco com a gente, para agradecer, para dizer que o espetáculo foi muito bonito. Eu realmente não sei o que eles estavam dizendo, mas eu agradeço. Agradeço, mas eu não entendo o que eles falam, né? Então as pessoas vêm falando como se nós falássemos eslovaco, né? É muito bonito, Mas é muito bacana, né? Também porque essa comunicação se dá também através dos nossos gestos, das nossas, né, emoções, dá para sentir pelas emoções. Que bacana isso. Eu vou chamar um intervalo comercial rapidinho e eu volto com você já, tá bom? Um prazer. Você também, fica aí, a gente já volta. Estamos de volta com a Esquina da Cultura, hoje com Luiz André Cherubini. É porque tem ali um H, a gente sabe que se é CH. Se é Che, mas é Cherubini. Cherubini. Ator, diretor, um dos fundadores do grupo Sobrevento, que já viajou o mundo com seus espetáculos, que é sensacional isso, né? Não é para qualquer um, os grupos realmente são poucos que conseguem viver desta maneira, que vocês vivem exclusivamente para o teatro. Né? É um orgulho a gente ter podido criar os nossos filhos, estar criando os nossos filhos com o pão que vem do teatro, que vem da nossa arte. E aí a gente também vai desenvolvendo estratégias para sobreviver e quando falta trabalho no Brasil, aí a gente tem a sorte de poder ir para China, Eslováquia, Estônia, Angola, Colômbia, México, tantos países, a gente tem França, Espanha, um monte de países, Inglaterra, Escócia.
E quando vocês fazem essas viagens, vocês, além do elenco, também vai o iluminador, tudo vocês contratam as pessoas de lá? Nós vamos com uma equipe compacta. Tá. Então, um grupo de teatro, ele precisa ser autossuficiente. Então, os atores, eles também ajudam a montar o cenário, ajudam a tomar conta das coisas, a fazer a manutenção dos elementos. Então, a gente não pode viajar com uma camareira, um maquiador, um contra-regra, não. Vocês Nós cumprem temos- as outras funções. Exatamente. E, eventualmente, a gente precisa da ajuda de pessoas lá. Então, como um eletricista, um contra-regra, um cenotécnico naquele país. E vocês montaram um espetáculo agora, inclusive é para comemorar os 35 anos do grupo? Exato. Para comemorar esses 35 anos do grupo, criamos um espetáculo chamado Pérsia. Sim, que é a partir de depoimentos de imigrantes iranianos. Vocês estiveram no Irã para conceber esse espetáculo? É verdade. Nós estivemos no Irã, mas não para conceber esse espetáculo. Nós fomos convidados a participar de um festival no Irã. E, estando lá, a gente teve contato com a cultura persa, com a música, com a poesia persa. Nós fizemos amigos também, artistas no Irã. E a gente começou a reconhecer no Irã não um país exótico, mas um país que tinha muitas conexões com o nosso país. E uma cultura que tinha muita conexão com a nossa cultura. É muito curioso porque a gente vê que a cultura, ela é uma forma de resistência. Então a arte é resistência no Irã. Então, mesmo quando você tem, por exemplo, no Irã, um governo assim, um fundamentalismo que te proíbe certas coisas, a cultura é tão profunda, o amor que eles têm pelos poetas deles é tão profundo, e esses poetas são tão avançados, e até hoje você vê os poetas mais importantes deles falando de vinho, do cinismo, por exemplo, de certos religiosos. E aí você vê assim, como é que pode? E esse texto, que se ele fosse vivo hoje, fizesse essa poesia hoje, ele estaria preso. Entendo. Mas é um poeta tão importante e tão sagrado para eles, e a poesia é tão importante para eles, que não há como negar. É como nós também. Então nós também temos esse amor pela poesia. Nós temos os nossos poetas, nós temos os nossos compositores, nós temos Caetano Veloso, nós temos Gilberto Gil, nós temos Chico Buarque, que estão na boca de todo mundo. Todos nós cantamos essas músicas, sabemos essas poesias, como eles, com os poetas deles, né? Ferdowsi, Hafez e um monte de poetas maravilhosos, Omar Khayyam. E é maravilhoso. Aí também você vê que a arte salva mesmo. Um país com tanta violência, né? Com tanta guerra, com tanta coisa, que não era para ser dessa forma. Mas o povo ali resiste e a arte, com certeza, que os salva também. Claro, de Deus. porque nós precisamos saber que um povo não é um governo. Não. Um povo é muito mais do que isso, né? Então você vê o povo iraniano é uma coisa assim apaixonante, apaixonante pela generosidade, pela cultura, pela erudição que eles têm. Então a gente vai reconhecendo também muitos aspectos. Às vezes a gente vê fotos de manifestações culturais persas, iranianas, e a gente diz assim, mas isso é no Brasil. Você vê fotos do Brasil, você diz assim, mas isso é no Irã. E você não entende as fronteiras. Então, por exemplo, sei lá, coisas assim como no Ano Novo, eles dizem assim, no Ano Novo iraniano, então um grupo de músicos vai de casa em casa, de porta em porta, para receber algum alimento e tudo, e cantar suas músicas. Sim, mas isso acontece aqui, no interior de São Paulo, no interior de Minas Gerais. A Folia de Reis é isso. E os personagens iguais. E eles pintam o rosto de preto e tem um personagem cômico que se chama Hadi Firuz ou Mubarak. E é a mesma coisa que o nosso Mateus aqui, sabe? A mesma característica. Aí chega no ano, aí eles pulam a fogueira. Pular fogueira? Aqui também a gente também, né? Aí eles tocam um pandeirão. Já pulei várias. É claro. E a pular a fogueira como uma forma de celebração, de purificação, né? De deixar para trás as coisas ruins e ultrapassar aquela... A mesma coisa com eles. Então é muito bonito você dizer assim, mas isso acontece no Brasil igualzinho. Eu não sei se há conexões históricas, mas pelo menos eu acho que esse mesmo espírito nos une.
psicologicamente Jung diz sobre o inconsciente coletivo que nós estamos todos ligados e passamos através desse inconsciente culturas, hábitos, enfim, temos essa explicação também dentro da psicologia. E eu acredito muito que isso aconteça mesmo, né? Claro. E a espiritualidade também que está aí presente e que eu creio e acredito plenamente que é um dos pilares da humanidade. Né? E que Pois através dela a gente recebe também muitos ensinamentos. Sim. Inclusive para o nosso autoconhecimento. Né? A humanidade está nisso, não é? A humanidade não são essas coisas só. Nós não somos só comer Só uma espécie que está aqui. Não é isso. Sobrevivendo. Claro, né? não Também é isso. somos, mas. Também, não mas tem dessa um forma. quê que nos falta, que é um quê simbólico, é um quê emotivo, é um quê afetivo. Então, às vezes, a gente, numa sociedade tão pragmática com a nossa, sabe? A gente acha assim, tudo é economia e finanças e pragmatismo e comer e se transportar e isso, mas é muito mais. A educação é muito mais do que o ensino. A cultura é muito importante para nos irmanar. Um país é feito também dessa idiosincrasia comum que nós temos, né? Isso é que constrói uma nação e constrói. E a gente fica com vergonha de falar de palavras como amor, afeto. Parece tudo um pouco cafona, né? Fala assim, afeto. Ou frágil, né? Ou frágil, fragilidade. Reconhecer a fragilidade da gente. Exatamente. E nós somos isso. Quando a gente fala dessas coisas de amor, de afeto, de laços afetivos, parece que a gente é frágil. Isso é bobagem. Não. Claro. Isso é o grande sentido. É claro. E nós temos que reconhecer a nossa fragilidade, assumir a nossa fragilidade e até nos orgulhar dessa fragilidade. Nós não somos enfiar a mão na mesa, nós somos gostar do outro, querer bem ao outro, respeitar o outro, né? Já que você está falando, a gente está falando um pouco de espiritualidade, eu vou chamar um quadro que tem aqui no Esquina da Cultura com a nossa sacerdotisa Milene Sintra, dando a nossa dica de hoje sobre a espiritualidade em foco. Vamos ver. Eu sou Milene Sintra, uma sacerdotisa transformando vidas, e no Espiritualidade em Foco de hoje eu vou falar sobre a busca do sagrado. Olha que interessante, o espetáculo, ele corre o mundo e compara algumas semelhanças entre os lugares. Olha que interessante, não importa o que você busca lá fora, o que você precisa preencher está aqui dentro. Como é que você está buscando a espiritualidade na tua vida? O ser humano tende a imaginar que existe uma tal felicidade lá fora que vai te preencher, que vai te tornar pleno. E isso não acontece. Na realidade, quando você se preenche de espiritualidade, você estando completo, você pode transbordar para o externo e levar essa alegria para o mundo. Tudo começa em você. Não tem nada lá fora que seja maior ou melhor do que o que você carrega aí dentro. E aí eu pergunto para você, como é que você vem afinando o seu instrumento? Porque o seu corpo é o seu grande instrumento de existência nesse universo. Você já parou para pensar nisso? Então, não percorra caminhos distantes. Procure se alinhar dentro do campo do espiritual. E aí você vai encontrar a paz que você precisa para continuar essa jornada. Essa é a minha dica de hoje. Então, Luiz, você está aí me dizendo, né, que a gente não é só esse pragmatismo, enfim. E o Persa, o espetáculo, ele mostra, vocês também fizeram esse estudo com pessoas, com imigrantes de lá do Irã, e para construir esse espetáculo. O cenário também parece que é um cenário árido, né? Me fala um pouco disso. Nós temos um cenário que é como que tem uma espécie de tem uma árvore seca num solo árido. E eu acho que isso representa um pouco o momento em que a gente está vivendo. A gente está mostrando também, umas fotos aqui, ó, você pode comentar. Então, é ali? Como essa árvore aí, né? Mas nessa árvore nós penduramos pequenas casinhas.
E essas casinhas são como casinhas de passarinho. Então a gente sabe que essa árvore também é uma promessa de um novo florescimento, de uma primavera que está por chegar. A gente acredita nessa... E nós usamos o teatro de objetos, que são pequenas casas, pequenos objetos que vão compondo um mosaico de histórias que se misturam, histórias persas e de iranianos e histórias também brasileiras. E também músicas, né, brasileiras e persas. E a gente vai vendo como é que essas coisas se misturam, como aquilo que em princípio pareceria exótico. Ah, o Irã é um país muito exótico. Não é exótico, é um país com o qual a gente tem muita afinidade e que também guarda muitos exemplos. Às vezes você vê que a Revolução Islâmica foi como uma busca de uma solução para os problemas que eles viviam e que acaba se transformando num grande problema também. Então eu acho que a ideia de um salvador da pátria é uma lição que a gente precisa aprender com o Irã. Esse salvador da pátria não vai vir e que é o povo que tem que construir a sua história. O grande salvador da pátria é o povo. Ah, não tem Não é? dúvida. A história pertence ao povo. A gente infelizmente está com essa guerra essa invasão da Rússia para a Ucrânia. A gente vê isso que eu estava conversando com duas astrólogas aqui no meu programa e elas falam exatamente isso, que o Putin elas fizeram uma mapa astral do Putin. Ele tem essa coisa até inconsciente, pode ser, de que ele é um salvador da pátria. Mas na realidade a gente sabe que nunca deu certo, né? Essa história de a gente vê nos filmes, no teatro, o vilão, né, inteligentíssimo, mas usando essa inteligência para um domínio que não tem sentido. Sim, e a guerra que tanto sofrimento Só causa, perdas, né? Sofrimentos terríveis, sofrimentos impagáveis, sofrimentos que não tem resposta, não tem sentido no mundo de hoje. Então, tantas pessoas tendo que migrar, esse espetáculo fala disso também, da migração. Nós todos somos migrantes naquele grupo. Eu vim do Rio de Janeiro, a Sandra veio do Chile, outros vieram de outras cidades, de outras origens. Meu pai era italiano, o pai da Liana, da atriz do espetáculo, de uma das atrizes do espetáculo, era japonês. E assim vai. Nós somos uma mistura de coisas, de imigrantes que buscaram a sorte em outro lugar. Eu acho que, por força de circunstâncias, ninguém sai só como, vamos lá para ver o que é, sai porque precisa sair. Então, eu acho que é disso, a gente fala disso também no espetáculo, desse impulso que nos leva a buscar uma outra vida em outro lugar. O espetáculo é um espetáculo complexo, que fala de muitas coisas diferentes, né? Mas que aproveita o Irã como um espelho da nossa realidade, da nossa cultura, de quem nós somos. Então a gente vê, às vezes, histórias que a gente ouve de iranianos, e essas histórias são iguais à minha história. Olha só que A história da Sandra, chilena, tendo que fugir de um país e tendo que se abrigar de um bombardeio debaixo de colchões. É a história da Ucrânia agora, é a história da guerra Irã-Iraque. Nada mais é que a história dos humanos, Claro, né? Que claro. são esses conflitos, essas coisas todas, estão desde que nós estamos aqui. Sim, e é até a história do bairro do Belenzinho, onde está o nosso teatro, que foi um bairro que foi muito bombardeado. Foi a única ocasião em que brasileiros bombardearam brasileiros. Assim, bombardearam por avião. E foi o bairro mais sofrido e mais resistente na época da ditadura Vargas. Então, olha só, tudo é relacionado com o ser humano mesmo, né? Pois é. E vocês, nesse espetáculo, também trazem, acho que todos os espetáculos do grupo, Sobrevivente, vocês também trabalham muito com a música ali, ao vivo, presente, né? E nesse espetáculo vocês também trazem instrumentos iranianos, que são usados lá. E, inclusive, vocês fazem essa troca maravilhosa, que é tocar músicas brasileiras
nesse instrumento e o contrário também. É bonito, porque é um aprendizado, como é um espetáculo que é construído ao longo de um ano e com tanto contato, com tanta gente, nós tivemos a possibilidade de nos encontrar com músicos iranianos. E aí ter o contato com esses instrumentos, que são muito surpreendentes, porque eles parecem muito estranhos num primeiro momento, mas depois você vai vendo assim como a sonoridade deles é familiar a nós, muito familiar à música brasileira, né? Olha, eu vou mostrar para você aqui, Mostre. se você me permitir, Marta. Claro. Isso aqui, olha, é um setar. Aí você diz, poxa, mas que instrumento exótico, né? Um instrumento diferente, Parece instrumento... uma cuia, né? Parece uma cuia, uma cabaça, e tem 4 cordas, e ele é afinado com 3 cordas que se repetem na mesma nota. Então, é uma coisa estranha, né? Mas quando você ouve também, aí você ouve músicas persas, né? Que são assim. E aí você ouve isso e diz, pá, muito persa, mas aí de repente você ouve assim... Me lembrou a viola caipira. Aí você diz assim, mas viola eu escuto caipira, isso. música nordestina, tudo isso, né? Você vai assim. Então, por mais que ele pareça um instrumento num primeiro momento, porque ele tem microtons e coisas assim que formam... Né? Mas, ao mesmo tempo, você também tem um tipo de sonoridade que é muito parecida com a nossa, né? E vocês aprenderam esse instrumento com esses iranianos? Aí a gente vai aprendendo, nós somos atores, nós não somos músicos. A primeira vez que eu vi esse instrumento foi no dia 5 de janeiro, há 2 meses. Então, eu nunca tinha visto isso, nunca tinha posto a mão num negócio desse, assim, há 2 meses. Mas a gente disfarça. Então, eu acho que assim... Atores são bons em disfarce. Mas é aquela história, o poeta é um fingidor, finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que deveras sente. É isso mesmo. Né? Como dizia o Fernando Pessoa. Então, a gente vai aprendendo o que a gente pode e vai fazendo desse instrumento a música que a gente é capaz de fazer. Né? Então... Ou, por exemplo, uma sonoridade muito também nordestina. Né? É uma coisa que sou brasileira, né? Com certeza. E é muito interessante, né? Esse espetáculo que vocês estão trazendo, o peça, para mostrar isso mesmo, que as culturas, muita cultura nossa, bate com outras de outros países do mundo tudo, né? Sim. E é muito interessante isso. E é um instrumento lindo, né? Um instrumento exótico mesmo, diferente. Nós chegamos a trazer outros instrumentos do Irã. Então, nós trouxemos um outro instrumento chamado tambor, que é um instrumento sagrado. É um instrumento que é mais antigo do que esse e está na origem do próprio violão que a gente toca. Esse tambor, existe uma religião no Irã chamada Yarsan, que em vez de ter uma cruz como símbolo, em vez de ter uma estrela de 6 pontas, ele tem, ou um crescente, o que ele tem como símbolo são 2 instrumentos como esse, cruzados. E eles acham que assim, tocando aquele instrumento, o tambor, que é muito parecido com esse, e tem uma sonoridade muito parecida, tocando aquele instrumento, eles conseguem perceber a existência de Deus. Olha que coisa interessante, né? A música, a gente vê a música presente em todas as religiões, em todos os lugares. É um meio de comunicação com o sagrado, com o divino, enfim. Com o metafísico, seja o que for, seja né? o que for. É por isso que é considerado também a primeira arte, né? Por muitas pessoas é considerada a primeira arte. Que é a arte que transcende, né? Porque tem som no universo todo, né? Sim. Então, é muito interessante vocês trazerem também
a música para o espetáculo de vocês. Eu sou muito suspeita porque eu gosto muito de espetáculos onde a música está presente ao vivo. Sim. E a gente está no final do programa e vocês já estrearam o espetáculo, né? Estreamos o espetáculo e as primeiras apresentações nós estávamos muito ansiosos, porque é um espetáculo muito delicado, é um espetáculo muito frágil, porque ele é como uma poesia. Então, se você disser uma poesia, a pessoa pode dizer assim, você ensaiando, digamos, uma poesia, você não tem a pessoa que ouve, e aí você fica com uma coisa um pouco vazia. E agora, com a estreia do espetáculo, a gente percebe o quanto isso ressoa nas pessoas. Então, você diz um texto que você dizia sozinho no teatro, olhando para uma parede preta, e agora você diz ele olhando para uma pessoa. E quando você diz esse texto, você vê a pessoa se emocionando. Ou você vê a pessoa rindo de uma coisa que você diz. Então, isso se completa. Para nós, no teatro, o teatro realmente precisa da presença do espectador. O teatro é mesmo um encontro. Então, com essa estreia, a gente pôde ficar muito mais tranquilo com o resultado dessa pesquisa toda que a gente realizou e como isso acaba ressoando nos espectadores. Por isso é que, por exemplo, nós não somos músicos, eu não sou músico, mas você toca aquela música e naquela situação, naquele momento, aquilo quer dizer uma coisa que está muito mais do que a expressão técnica ou, claro, o exercício técnico daquela música. Claro. Então, por exemplo, nós tivemos que aprender a tocar pífano para criar uma ligação entre uma certa forma de música persa e uma música brasileira muito característica do Nordeste, né? Então a gente teve que aprender a tocar pífano, mas aí você diz assim, mas o pífano é meio desafinado, não é uma flauta, agudo demais. É agudo, é desafinado. Mas isso é parte do que você está dizendo. Então você não pode pensar que o pífano é uma flauta. O pífano é mesmo meio desafinado, meio estridente e é aquilo que dá aquele ar que a gente quer no teatro. Nós não poderíamos tocar aquela música numa flauta. Tem que ser num pífano. Entendo perfeitamente o que você está dizendo. Maravilha! E vocês, o espetáculo acontece lá no Espaço Sobrevento, né? No espaço de vocês. Sim. Quais são os dias, horário? As pessoas também parece que podem reservar ingresso por um e-mail, né? Que podem. É o info@sobrevento.com.br. Exato, info@sobrevento.com.br, dá para reservar e isso é uma garantia, porque como tem poucos lugares, o espetáculo foi feito com uma configuração de arena, em que a gente ficou com 68 lugares só, em volta daquele espetáculo, porque é um espetáculo muito íntimo. E então a gente garante, com a reserva, a gente garante que a pessoa vai chegar lá e vai assistir ao espetáculo, né? Aquela reserva fica mantida até 15 minutos antes da apresentação. E são os espetáculos, o espetáculo é às sextas, sábados e domingos, sextas e sábados às 20h30, domingo às 20 horas e a entrada é franca. Porque isso é maravilhoso, né? Gente, ainda é grátis, tá? É grátis porque ele tem a subvenção de um programa municipal de fomento ao teatro para a cidade de São Paulo. Sim. E a gente acredita que, como isso é uma verba pública, nós também temos uma obrigação com uma contrapartida pública. É isso mesmo. Maravilha, Luiz André Cherubini. Foi uma honra recebê-lo aqui. Foi uma aula, né, também sobre o teatro, sobre o espetáculo, sobre essa dedicação que o ator, que o dramaturgo, enfim, um grupo que está há tanto tempo se dedica a essa arte tão maravilhosa e tão essencial e tão milenar, enfim, e que nos salva a todos, né? Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço muito a você, Marta. Não é uma aula, isso é uma conversa de artista para artista. E eu acho que nós artistas, a gente se entende, né? Eu acho que o mundo todo acaba também se entendendo pela arte. Pela arte, é isso mesmo. Vida mais longa ainda para o Sobrevento, que já está com 35 anos, né? Um filhão já que está aí. Vida longa para vocês e que vocês possam cada vez mais nos brindar com esses espetáculos tão maravilhosos, tão cheios de pesquisa
pesquisa, de seriedade, enfim, de dedicação mesmo. Vocês estão a serviço da arte mesmo, não o contrário. Parabéns. Muito obrigado. Vida longa ao teatro e a nós todos. Obrigada. Um forte abraço. Dá um abraço a todos os atores, né? O elenco todo, tá bom? E qualquer hora eu vou fazer uma visita lá para vocês também. Vai ser uma honra, vai ser um orgulho. Tá bom? Eu vou ver se voltar presente no espetáculo também. Vamos lá. Muito bem. E nós aqui do Esquina da Cultura recomendamos o espetáculo Pérsia. E vocês também têm aí informações através do e-mail info, né? Sobre evento. Sobre evento está aí para vocês anotarem. .com.br. Está aparecendo aí para vocês anotarem. E a gente assina embaixo do espetáculo. Vão lá, tá bom? Luiz, mais uma vez, muito obrigada. E eu aproveito e me despeço de vocês. E lembrando que semana que vem a gente tem esse encontro novamente às 13 horas aqui pela nossa bcctelevisão.com.br, nesta esquina, no Esquina da Cultura, comigo, Marta Corrêa, tá bom? Boa semana a todos. Beijo no coração. Fui.